Nicolas Mas Vilela, é feio, hein? bem, Lene, todo mundo aí na inteligência. Pera só, para um pouquinho aí. Japonês, Pera, que eu conheci pera. recentemente. Aliás, Ele falou Nicolas Vilela. Meu nome é Rogério Vilela e o dele é Nicolas. Não, O cara misturou não tá dois. sabendo nem Tá falar. perdido, já Pelo amor de Deus, tá perdido. Vamos lá, vai lá. Cara de pastel de flango. Nicolas Vilela, tudo bem, Lene, todo mundo aí na Inteligência Limitada. Japonês, que eu conheci recentemente. Aliás, Vilela, eu ainda tô com seus vídeos comprometedores, né? Então você não pode nunca mais falar mal de mim. Nicolas, quero te fazer uma pergunta em relação a abusos do Poder Judiciário, especialmente de cortes superiores, né? Eu vejo muita gente falando em impeachment de ministros do Supremo, o que de fato, né, você responsabilizar ministros que cometeram crime de responsabilidade é o correto, né, com instituições que estejam funcionando, o que infelizmente não é o caso das nossas, mas estruturalmente resolver o problema, isso não resolve, porque o grande problema não é a composição atual do Supremo, não são ministros individualmente agora, mas os próprios superpoderes que, independentemente de quem esteja lá, o Supremo terá. Por isso eu tenho como proposta, né, eu tenho uma PEC já do primeiro mandato para tirar, né, o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário e ele ser uma corte constitucional autônoma, né, que não julga casos criminais, que portanto a gente estaria tirando o poder grande do Supremo, que é utilizado como objeto de barganha, né, para pressionar parlamentares. A gente tira o poder do Supremo de julgar pessoas, né, parlamentares, etc., e faz com que eles se tornem cortes constitucionais autônomas, né, como acontece nos países europeus. Queria saber a sua opinião em relação a isso, ou se você tem outra solução estrutural para esse assunto. Valeu, Kim. Gostei da pergunta e concordo de que o problema é muito mais profundo, né, do que simplesmente um impeachment. A ideia do impeachment, eu acredito, é para poder mandar um recado muito simples de que esses ministros não são intocáveis. Então, assim, nunca se ouve no Congresso Nacional pautar um pedido de impeachment de algum ministro do STF. Então, quando você consegue ter esse instrumento efetivado, você está colocando um freio e um sobrepeso, né? Um peso e um contrapeso naquilo. Não é à toa que tem esse instituto na Constituição, porque te dá a condição de você fazer isso, e com um intuito de, olha, por mais que, por exemplo, saia o ministro Alexandre de Moraes, e o Lula tem que indicar outro, mas seja um outro indicado, você concorda comigo que aquela corte fica, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa, que se eu fizer vai ter punição para mim. O que hoje não acontece é que não há nenhum tipo de punição para nenhum tipo de medidas, como por exemplo o Kim citou, do tipo, o cara sobrepõe ali os seus poderes constitucionais, o cara, enfim, faz ilegalidades ali jurídicas e nada acontece com ele, porque ele é o último poder, né? Ele é a última instância. Então sim, eu acho que de fato também o STF deveria ser uma corte constitucional e pronto, e acabou. Ela se tornou uma corte política, né? Você percebe aí o Barroso dando opiniões políticas, derrotamos o bolsonarismo, perdeu a Mané, o Alexandre de Moraes falando fora dos áudios, o Mar Mendes falando que o Lula só chegou lá graças ao STF. Assim, é uma loucura, cara, que virou o STF, e por conta, obviamente, dessa interferência da política junto ao judiciário. Show? E em relação ao que está acontecendo agora, né? O Monark e outras contas voltaram a ser liberadas. Uhum. Cara, você entendeu direito o que está acontecendo? Você concorda com isso? Cara, aí que tá, não. Eu concordo de ter as contas retornadas, obviamente, no Monark. Sem entender direito por que foi também. Agora, eu não sei também por que tá acontecendo tudo isso, assim, de retornar conta, enfim, de ter... Talvez ele tá querendo dar uma sinalização de que as coisas estão normais aqui no Brasil, porque o pessoal da Corte Interamericana de Direitos Humanos está aqui. Eu não sei, cara. Agora, não é por bondade, não é porque Alexandre de Moraes acordou, mudou de ideia. Quer saber, o Monark tem que ter suas contas voltadas. Os caras não dão ponto sem nó, não. Entendi. Pode ter certeza disso. Outra pergunta aí de Jones Manuel, que já pediu várias vezes para debater contigo aí. Salve Vilela, todo mundo do Inteligência Limitada. Uma pergunta direta e reta para o deputado Nicolas Ferreira. Ano passado explodiu o debate sobre o fim da escala 6x1, tema fundamental para toda a classe trabalhadora que não aguenta mais essa jornada de trabalho absurda, exaustiva, desumana.
deputado e toda a direita brasileira foram contra. E aqui eu não quero demagogia, né? O projeto da Erika Hilton é bom ou ruim, a questão é a pauta. Fim da escala 6x1. Você vai olhar no G20, as maiores economias do mundo, o Brasil tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo inteiro. Até a nível de América do Sul, o Chile está reduzindo a jornada de trabalho, Venezuela tem jornada de trabalho menor que o Brasil, Colômbia tem jornada de trabalho menor que o Brasil, México está debatendo jornada de trabalho menor que o Brasil, o Canadá tem jornada de trabalho menor que o Brasil, enfim, diversas economias do mundo, diversos países do mundo têm jornada de trabalho menor que a brasileira. E aí, deputado, duas coisas. Por que você é contra a classe trabalhadora? Por que você não quer o fim da escala 6x1? E a segunda questão, deputado, vamos debater? Eu e você, aceite debater comigo o fim da escala 6x1. Eu quero provar para toda a classe trabalhadora que é necessário e é possível e é urgente acabar com essa escala desumana de trabalho. Ele nunca vai fazer isso, porque eu nunca vou debater, não vou ficar dando palco para quem é irrelevante. Agora, o que eu acredito é que, respondendo a sua pergunta, qual é o nome dele? Jones. É de que eu não tenho nenhuma declaração que eu sou contra o fim da escala 6x1. O que eu disse é que é o contra o trabalhador. Eu simplesmente deixei bem claro de que existem pontos que devem ser discutidos. E para mim não pode ser as coisas simplesmente eu sou a favor, eu sou contra, e quem é contra a classe trabalhadora. No outro dia, a Erika Hilton deu uma entrevista, a pessoa perguntou para ela, e aí, qual que é o impacto socioeconômico disso? Você já fez algum estudo? Ela falou, não fiz. Então, pera lá. O próprio projeto tinha um erro material, assim, de que colocava lá 6 vezes 6, colocava, eu acho que era 32, e enfim... Um erro crasso, assim? Era nesse nível. E principalmente de que não estabelecia a questão, como é que é, gente? Não estabelecia principalmente essas questões mais prioritárias, que ela como que isso vai funcionar? Como que de fato vai acontecer com outros setores, por exemplo, o setor da saúde, o setor, enfim, até mesmo do próprio comércio, e existem algumas consequências claras nisso, tá bom, tudo bem então. Não vai ter 6x1. Tem duas opções aí para o empregador, né? Ou ele contrata uma outra pessoa para poder, enfim, trabalhar nos outros dias, ou ele vai, enfim, fazer demissão para poder trabalhar numa escala menor, enfim, consequentemente você vai ter uma redução ali do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Então existem consequências e era literalmente isso que estava acontecendo. Então, eles, obviamente, como sempre a esquerda faz, eles pegam uma coisa e quem é contra o trabalhador. Quem é a favor do Lula foi o cara que provavelmente ele votou, né? O Lula, o pai dos pobres, né? Que tem um patrimônio aí de quase 10 milhões, que tem aumentado, enfim, aí impostos, de que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal alguma com o país. E a Janja gastando o seu dinheiro público. Agora, o problema sou eu. Eu quero debater um projeto. Não é dessa forma. Eu vejo que a escala 6x1, ela é sim uma escala exaustiva, uma escala que precisa ser rediscutida. A escala, por exemplo, 5x2, né, que muitos trabalham, né, nessa escala. Vejo que é uma escala que, inclusive, dá dignidade à pessoa. Que seja aí num domingo, numa igreja, ou até mesmo num sábado, poder ter um lazer. Enfim, a gente precisa administrar isso. Agora, é engraçado, né? Por que eles nunca fizeram isso nos governos anteriores? Por que eles nunca falaram, opa, gente, tá pesado aqui, a escala 6x1 é de agora? Quem instituiu isso? Então, assim, eu acho que é um tipo de debate muito desonesto, de picuinha, para poder crescer e ganhar o coração das pessoas mais humildes, do tipo, quem não tá a favor disso é contra o trabalhador. É o que a esquerda sempre fez a vida inteira. Beleza, colocou o pai dos pobres lá na presidência. O que resultou pro nosso país? Então, assim, o problema sou eu, quero debater a coisa, e aí eles usam todos os tipos de ataques possíveis. O Nicolas não trabalha e tal. Cara, não me meça com a régua que você se mede, entendeu? Eu trabalho, mostro os frutos do meu trabalho. Não tenho, como eu te disse, né, uma falta ali em plenário nos meus trabalhos.
E os caras usam disso pra poder atacar você, atacar sua família, falar que você não trabalha, que, enfim, você tá explorando o trabalhador, que você tá contra o trabalhador. Eu acho, mais uma vez, de que precisa ser debatido. No outro dia, eu liguei pro Flávio Rosco, que é presidente da FIENG, que é na indústria a Federação da Indústria de Minas Gerais, pedi para ele um impacto socioeconômico disso tudo. Ele falou, cara, isso aí não se sustenta, só se sustenta no mundo da lua desses caras, você tá me entendendo? E principalmente a escala dela não se tratava de escala 5x2, era 4x3, era isso que eu tava querendo lembrar. Então o projeto mesmo não deixava claro e instituía não o 5x2, por exemplo, que eu acredito que é uma medida mais equilibrada, mas colocava a questão de 4x3. Então, e vindo, por exemplo, de uma pessoa, essas pessoas realmente estão preocupadas com você, com o trabalhador, cara. Por que não tem todo esse empenho da esquerda em redução de carga tributária? Tudo bem, nós temos mesmo aí um tipo de escala de trabalho bem diferente dos outros demais países, principalmente relacionado aqui à América do Sul. Agora, e a nossa carga tributária? Ela é extremamente também diferente dos outros países, ela é muito maior. E quando é igual, digamos assim, a carga tributária, o Estado ele te dá um retorno muito maior do que do Brasil. Eu não tinha problema nenhum em pagar o imposto da Suíça. Não tinha problema nem zero. Se eu tivesse o transporte da Suíça, público da Suíça, se eu tivesse a educação da Suíça, se eu tivesse segurança da Suíça. Agora, a gente paga imposto da Suíça com qualidade janja de serviço público. Então isso precisa ser colocado tudo na conta. Então, do tanto que fizeram manifestação, foi pífio, deu meia dúzia de gato pingado. Esse mesmo aí que tá querendo, enfim, biscoito em cima de mim, não vai ter, eu não brigo pra baixo. Teve não sei quantos mil votos pra vereador. Enfim, os caras querem crescer, obviamente, em cima de mim, sabe que esse corte mesmo ele vai querer usar, correu, etc e tal, pororô, e vai crescer em cima disso, é óbvio, tem nego que só vai crescer dessa forma. O que também não diz que as pessoas que eu não quero debater são pessoas que, enfim, eu acho que não valem, que não são inteligentes. Não, pelo contrário. Eu só não quero, me acho no direito. E se algum dia quiser chegar ao meu nível para poder debater, você chega no meu nível. Não sou eu que tenho que descer no seu. Mas tem alguém com simples quem assim. Você gostaria de debater? Cara, eu acho que hoje em dia, como eu te disse, eu acho que seria interessante um debate com o Felipe Neto. Mais uma vez, hoje, em termos de engajamento, principalmente no Instagram, de visibilidade, eu não vejo que... eu não vejo um cara assim que tem o mesmo quantidade de número de resultado que eu em rede social, entendeu? Eu realmente trabalhei muito para poder ter um alcance, para poder ter uma defesa das redes, que no caso é meu escudo, né, para muita coisa. Mas óbvio, é inegável que o Felipe Neto tem uma relevância muito grande e eu não subestimo isso, uma influência muito grande. Eu acho que seria um debate. Não sei, cara, outro nome assim que me vem à mente de tipo, não, esse cara eu gastaria tempo com Lula, debateria com Lula, com toda certeza. Enfim, eu acho que são nomes assim que eu acho que valeria a pena, sabe, eu falar e falar, não, eu acho que vale a discussão. Agora, ficar discutindo com o nego que quer subir no meu trabalho, chega no meu nível que a gente debate. Pô. Entendi. Manda, Kratos. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Fábio Vale, que ele tá lembrando um episódio que você foi condenado por transfobia contra a deputada Duda Salabert. Ele gostaria que você comentasse um pouco sobre. Fui condenado porque eu chamei um homem de homem. Imagina, eu chegar dentro da cadeia, eu falar assim, qual o crime que você pegou? O cara, tráfico. E você? Latrocínio, véio. Aí você? Roubei um banco. E você? Não, chamei um homem de homem. O cara falou, caramba, mano, isso é perigoso mesmo, hein? É possível, porque é criminal, né? Agora... tem instâncias ainda, né? É possível ainda recorrer com relação a isso. E, enfim, é o que eu disse, né? O grupo, militância LGBT, é o grupo mais intolerante que tem no mundo. Esquece, Pavanato também vai enfrentar também processo também, porque falou sobre os homens, enfim, biológicos, sentem mulheres, os caras não aceitam de forma alguma você falar alguma coisa. Agora, eles podem falar que todo padre é pedófilo, eles podem falar que todo pastor é ladrão, eles podem falar que eu sou nazista, podem falar que eu sou fascista. E quem defende isso, cara, vai por mim, uma hora a corda vai estourar pro seu lado. Porque ninguém acerta todo o tempo. Você que, por exemplo, tá falando aqui o dia inteiro, uma hora você pode dar uma escorregada, bicho. Claro. E aí? O que vai acontecer? Né? Todo mundo vai cair em cima, vai querer te cancelar, vai querer acabar com a tua vida. Pô, que isso, cara? E isso aí não foi um erro, isso é uma posição minha. E outra,
o mais absurdo que é que eu tenho imunidade parlamentar, cara. Eu sou inviolável civil e penalmente por qualquer palavra, votos e opiniões que eu disser. Então, você pode ver, eu nunca vou levar ninguém no processo criminal porque, sei lá, o cara falou que não concorda com o que eu sigo. É a mesma coisa. Você não concorda com a Bíblia, não? Processo criminal em você. Ah, por que você foi pra cadeia? Não, porque o Nicolas me processou criminalmente porque eu não aceito a religião dele. Pô, cara, isso soa democrático? Não soa. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Tem uma da Karina, que é em cima desse tema, que ela fala, em sua opinião, como conciliar a defesa da liberdade religiosa com a proteção de direitos a minorias como a população LGBTQIA+, sem que haja discriminação ou exclusão social? Cara, se eu não me engano, a única parada LGBT que a maior do mundo é São Paulo, se eu não me engano, e a segunda maior é em Israel. Tem parada LGBT na Palestina? Pelo que eu saiba lá, é diferente o tratamento que os caras dão, assim. Praticamente, os caras jogam homossexuais de cima do prédio. Então, esse papinho de que onde tem religião, tem perseguição aos homossexuais. Opa, peraí. Quem que foi o ser humano que mais trouxe dignidade ao ser humano? Foi Jesus. Primeiro ponto. Antigamente você não tinha a importância que se dá, por exemplo, ao corpo, né? Porque Jesus chega e muda tudo. Ele fala, olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então ele muda o conceito de tudo isso. Se você for olhar, por exemplo, com relação às minorias, enfim, em qualquer igreja que você for entrar, não tem nenhuma placa lá falando proibido a entrada de homossexuais, ou enfim, não tem, cara. Só que a grande questão que as pessoas não compreendem é que a igreja, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Porque senão seria contraditório da nossa parte não falar a verdade, não expor com graça, com amor, aquilo que nós acreditamos que a Bíblia vê que não é um plano de Deus, ponto. A pessoa pode aceitar e também ela não pode aceitar, é simples assim. Então, eu vejo que essa luta, né? Como que fica as minorias? Cara, sabe uma forma como você ajuda as minorias? Dando segurança pra ela não tomar um tiro de bala perdida num prédio, igual acontece lá no Rio de Janeiro. Sabe como que você ajuda as minorias? Dando saúde. Pra quando ela tiver qualquer problema de saúde, ela vai ter um atendimento digno. Sabe como ajuda a comunidade, as minorias? Dando educação pra eles conseguirem ter condição de entrar em um trabalho, ser uma pessoa profundamente intelectual. Então, assim, tem que ser daltônico, cara, no sentido de direitos e de ajuda. Agora, quem faz essa divisão de homem e mulher, de negro e branco, de rico e pobre, de hétero e homossexual, é a própria esquerda, porque dessa forma você vai dividindo e você vai conquistando as pessoas, vai gerando mini guerras e depois você vem com a solução. Não, gente, peraí, eu vou solucionar o conflito aqui entre vocês. Então a melhor maneira pra mim é essa. Você percebe que a esquerda utiliza a minoria basicamente, assim, literalmente como curral eleitoral, cara. Mais uma vez, pega aí, duvida de mim, coloca aí mortes, governo Lula, LGBTQI aqui no Brasil. Aumentou. E o que essa galera tá falando? Recentemente mesmo, o governo Lula estava querendo retirar diversos benefícios, né, do BPC. A gente lutou e tal para poder, enfim, isso não acontecer. E até mesmo o cara lá que entrou na posse do Lula, que tinha alguns problemas, não sei se físicos e tal, mas enfim... ele fez vídeo falando que, enfim, acreditou e tal, e estava indignado que isso não poderia passar. E aí, com muita pressão, o governo, enfim, não botou na pauta, cedeu, digamos assim, né? Só que, cara, olha isso. Se não fosse a pressão do cara meu irmão, o cara subiu na rampa ele, e tinha um índio lá também, a Amazônia, que tá com recorde histórico de queimadas. Onde tá essa galera? Cadê o pessoalzinho cantando Salve a Amazônia? Desapareceu. Então, assim, você não percebe que os caras estão te fazendo de trouxa? Que, tipo, eles te dão migalhas lá, não, nós vamos te ajudar. E aí hasteiam uma bandeira lá LGBT e tá lindo. Nossa, olha como nós fazemos pra você. Meu irmão, você pode ser roubado. O ladrão não vai perguntar pra você aqui, você é gay? Ah, não, então não vou roubar esse celular, não. Ah, vou entrar dentro da sua casa. Ah, você é hétero? Ah, não, então eu vou roubar. Cara, a criminalidade atinge todo mundo. A falta de saúde atinge todo mundo. A falta de educação atinge todo mundo. A falta de saneamento básico atinge todo mundo. A falta de um transporte público de merda atinge todo mundo. Depois que o Lula estiou a bandeirazinha lá, os deputados postaram lá a bandeirazinha de LGBT, eles estão vivendo a vida deles com segurança, com carro blindado, entendeu? De boa lá em Brasília, e você tá se ferrando, gay.
por acreditar nesses caras, pô. Até que ponto o nego vai cair nessa balela que a esquerda faz? Até pouco tempo atrás, os caras estavam te matando em campo de concentração, como Che Guevara fazia. E hoje os caras estão usando Che Guevara no peito. Tipo, olha que loucura.